Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: Eis que eu levanto um vento destruidor contra a Babilônia e contra os moradores de Leb-Camai. E enviarei padejadores à Babilônia que a padejarão e esvaziarão sua terra, porque virão contra ela por todos os lados no dia da calamidade. Que o flecheiro não arme seu arco, nem deixes que ponha sua couraça. Não poupe a seus rapazes, destruir todo o seu exército. E os mortos cairão na terra dos caldeus e os perfurados em suas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados por seu Deus, o Senhor dos Exércitos, ainda que sua terra foi cheia de pecado contra o Santo de Israel. Fuge do meio de Babilônia e livrai de cada um sua alma. Não pereçais por causa de sua maldade, pois é tempo de vingança do Senhor, em que ele lhe dará o pagamento dela. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, que embriagava toda a terra. De seu vinho beberam as nações, por isso as nações se enlouqueceram. Repentinamente Babilônia caiu e se despedaçou. Uivai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, talvez sare. Sararíamos Babilônia, porém ela não se sarou. Deixai-a e vamos cada um à sua terra, pois seu julgamento chegou até o céu e subirá até as nuvens. O Senhor trouxe à luz nossas justiças. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Limpai as flechas, preparai os escudos. O Senhor levantou o espírito dos reis da Média, pois seu pensamento é contra a Babilônia para destruí-la. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança de seu templo. Levantai bandeira sobre os muros da Babilônia, reforçai a guarda, ponde vigilantes, preparai ciladas, pois assim o Senhor tanto planejou como fez o que disse sobre os moradores de Babilônia. Tu que habitas sobre muitas águas, rica em tesouros, chegou o teu fim, o limite de tua ganância. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, dizendo: Eu te encherei de homens como de gafanhotos, que darão gritos de guerra contra ti. Ele é o que fez a terra com sua força, o que estabeleceu o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Quando ele dá sua voz, há um grande estrondo de águas no céu, e faz subir as nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento de seus tesouros. Todo homem tem se tornado bruto e sem conhecimento. Envergonha-se todo artífice da imagem de escultura, porque sua imagem de fundição é mentira e não há espíritos nela. Elas são inúteis, obras de enganos. No tempo de seu castigo perecerão. A porção de Jacó não é como eles, pois ele é formador de tudo, e Israel é a vara de sua herança. Eu sou é o seu nome. Tudo és para mim, um martelo e armas de guerra. Contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei reinos. Contigo despedaçarei o cavalo e seu cavaleiro. Contigo despedaçarei a carruagem e os que nela sobem. Contigo despedaçarei o homem e a mulher. Contigo despedaçarei o velho e o jovem. Contigo despedaçarei o rapaz e a moça. Contigo despedaçarei o pastor e seu rebanho. Contigo despedaçarei o lavrador e suas juntas de bois. E contigo despedaçarei governadores e príncipes. Mas retribuirei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade, que fizeram em Sião diante de vossos olhos, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, diz o Senhor. E estenderei minha mão contra ti, e te farei rolar das rochas, e te tornarei um monte queimado. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolações perpétuas, diz o Senhor. Levantai bandeira na terra, tocai trombeta entre as nações, preparai nações contra ela.
Convocai contra ela os reinos de Ararate, Mine e Askenaz. Ordenai contra ela capitães. Fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados. Preparai contra ela as nações, os reis da Média, seus capitães e todos os seus chefes, e também toda a terra em que eles governam. Então a terra tremerá e se afligirá, porque todos os pensamentos do Senhor estão firmes contra a Babilônia para tornar a terra de Babilônia em desolação, de modo que não haja morador nela. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar e ficaram nas fortalezas. Faltou-lhes sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram-se suas casas, quebraram-se seus ferrolhos. Corredor se encontrará com corredor, mensageiro se encontrará com mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que sua cidade é tomada por todos os lados. E os vãos tomados, os canaviais foram queimados a fogo, e os homens de guerra foram assombrados. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira, já é tempo de trilhá-la. Daqui a pouco lhe virá o tempo da ceifa. Comeu-me, esmagou-me Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tornou-me como um vaso vazio, tragou-me como um chacal. Seu ventre se encheu do que eu tinha de melhor e me lançou fora. A violência feita contra mim e minha carne venha sobre a Babilônia, dirá a moradora de Sião. E meu sangue sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu defenderei a tua causa e vingarei por ti. Secarei seu mar e farei o que seu manancial fique seco. E Babilônia se tornará em amontoados, em morada de chacais, espanto e assovio, sem morador algum. Juntamente rugirão como os leões, como filhotes de leões bramarão. Quando estiverem esquentados, eu lhes porei seus banquetes e farei com que se embriaguem para que se alegrem e durmam um sono eterno e não despertem, diz o Senhor. Eu os levarei abaixo como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. Como foi capturada Sesaque e tomada a que era o louvor de toda a terra, como a Babilônia se tornou em espanto entre as nações. O mar subiu sobre a Babilônia, pela multidão de suas ondas foi coberta. Suas cidades se tornaram desoladas, uma terra seca e deserta, terra que ninguém habita, nem filho de homem passa por ela. E punirei Abel na Babilônia, e tirarei de sua boca o que tragou, e nunca mais as nações virão a ele, e o muro da Babilônia cairá. Sai do meio dela, povo meu, e livrai cada um sua alma do ardor da ira do Senhor. E para que o vosso coração não perca as forças e tenhais medo por causa das notícias que forem ouvidas pela terra, pois em um ano virá notícias, e depois em outro ano mais notícias, e haverá violência na terra, dominador sobre dominador. Portanto, eis que vem dias em que punirei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos seus mortos cairão no meio dela. E os céus, a terra e tudo quanto neles há, cantarão vitória sobre a Babilônia, porque do norte virão destruidores contra ela, diz o Senhor. Pois Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como da Babilônia caíram mortos de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide embora, não pareis. Lembrai-vos do Senhor até longe, e Jerusalém vem à vossa mente. Direis, porém, estamos envergonhados, porque ouvimos a humilhação. A vergonha cobriu nossos rostos, porque vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que punirei suas imagens de escultura, e em toda a sua terra gemerão os feridos. Mesmo se a Babilônia subisse ao céu e se fortificasse no alto seu poder, ainda assim de mim virão destruidores contra ela, diz o Senhor.
Ouve-se som de gritos da Babilônia e grande quebrantamento da terra dos caldeus. Pois o Senhor destrói a Babilônia e eliminará dela seu grande ruído. E suas ondas bramarão, como muitas águas será o ruído da voz deles. Pois o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Seus guerreiros serão presos, o arco deles será quebrado, porque o Senhor, Deus de retribuições, certamente dará pagamento. E embriagarei a seus príncipes e seus sábios, seus governadores, seus chefes e seus guerreiros, e dormirão sonho perpétuo, e não despertarão, diz o Rei, cujo nome é Eu Sou. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros da Babilônia serão derrubados por completo, e suas altas portas serão incendiadas a fogo. Os povos trabalharão para nada, as nações para o fogo, e se cansarão. Palavra que o profeta Jeremias enviou a Seraías, filho de Neerias, filho de Maazias, quando ele foi com Zedequias, rei de Judá, para a Babilônia, no 4º ano de seu reinado. E Seraías era o camareiro-chefe. Escreveu, pois, Jeremias em um livro todo o mal que viria sobre a Babilônia. Todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E Jeremias disse a Seraías: quando chegares à Babilônia, tu deves ler e dizer todas estas palavras. Então dirás: ó Senhor, tu falaste sobre este lugar, que o cortarias fora, até não ficar nele morador, nem homem, nem animal, e que se tornaria em desolação perpétua. E será que, quando acabares de ler este livro, tu o atarás a uma pedra e o lançarás no meio de Eufrates? E dirás: assim Babilônia será afundada, e não se levantará da calamidade que eu trago sobre ela, e se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Jeremias capítulo 52. Zedequias era de idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que Jeoaquim fizera. E por isso a ira do Senhor foi contra Jerusalém e Judá, até que ele os expulsou de sua presença. Assim Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu no 9º ano de seu reinado, no 10º mês, aos 10 dias do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e todo o seu exército contra Jerusalém, e contra ela montaram um acampamento, e ao redor, por todos os lados, levantaram cercos contra ela. Assim a cidade esteve cercada até o 11º ano do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 do mês, quando a fome havia dominado a cidade, até não haver pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram da cidade de noite, pelo caminho de porta entre os 2 muros, que era perto do jardim do rei, e foram-se pelo caminho de Arabá, enquanto os caldeus estavam ao redor da cidade. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançaram a Zedequias nas planícies de Jericó. E todo o seu exército se dispersou dele. Então prenderam ao rei e fizeram-lhe vir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, onde pronunciou sentença contra ele. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias diante de seus olhos, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. Mas Zedequias, porém, cegou os olhos, e o acorrentou com grilhões de bronze. E o rei da Babilônia o levou à Babilônia, e o pôs na casa do cárcere até o dia de sua morte. E no 5º mês, aos 10 do mês, que era o 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, que servia diante do rei da Babilônia, veio a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor, a casa do rei e todas as casas de Jerusalém.
e queimou com fogo todo o grande edifício. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou todos os muros que estavam ao redor de Jerusalém. E Nebuzaradã, capitão da guarda, levou preso os pobres do povo e aos demais do povo que restaram na cidade, e os rebeldes que se haviam se rendido ao rei da Babilônia e todo o resto dos artesãos. Mas Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou dos mais pobres daquela terra para serem cultivadores de vinhas e lavradores. E os caldeus quebraram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze à Babilônia. Tomaram também os caldeirões, as pás, os cortadores de pavios, as bacias, os pratos e todos os vasos de bronze que faziam o serviço no templo. E o capitão da guarda tomou os copos, os incensários, as bacias, as panelas, os castiçais, os pratos, os vasos de ofertas de líquidos, tudo que era de ouro e de prata. As 2 colunas, o mar e os 12 bois de bronze que estavam debaixo das bases, que o rei Salomão tinha feito na casa do Senhor. Não se podia pesar o bronze de todos estes vasos. Quanto às colunas, a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a rodeava, e sua espessura era de 4 dedos, e era oca. E tinha sobre si um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, com uma rede e romãs ao redor do capitel, tudo de bronze, e semelhante a esta era o da 2ª coluna com suas romãs. E havia 96 romãs em cada lado. Ao todo elas eram 100 sobre a rede ao redor. O capitão da guarda também tomou a Zerarias, o sacerdote principal, e a Sofonias, o 2º sacerdote, e 3 guardas da porta. E da cidade tomou a um eunuco que era comandante sobre os homens de guerra, e a 7 homens que serviam na presença do rei, que se acharam na cidade, e também ao principal escrivão do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e as 70 homens do povo da terra, que se acharam no meio da cidade. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, os tomou e os levou ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo. No 7º ano, 3.023 judeus. No 10º ano, Nabucodonosor levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativas 745 pessoas dos judeus. No total foram 4.600 pessoas. Sucedeu, pois, no 37º ano de cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no 1º ano de seu reinado, concedeu perdão a Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa de prisão. E falou com ele benignamente, e pôs sua cadeira com mais honra do que as cadeiras dos reis que estavam com ele em Babilônia. E mudou-lhe também as roupas de sua prisão, e continuamente comeu pão diante dele todos os dias de sua vida. E continuamente foi-lhe dada provisão pelo rei da Babilônia, uma porção diária, até o dia de sua morte, por todos os dias de sua vida. Salmo capítulo 102. Ó Senhor, ouve minha oração, e que meu clamor chegue a ti. Não escondas de mim o teu rosto no dia de minha angústia. Inclina a mim teus ouvidos. No dia em que eu clamar, apressa-te para me responder. Porque os meus dias têm se desfeito como fumaça, e meus ossos têm se queimado como num forno. Meu coração, tal como a erva,
está tão ferido e seco que me esqueci de comer meu pão. Por causa da voz do meu gemido, meus ossos têm se grudado à minha carne. Estou semelhante a uma ave no deserto. Estou como uma coruja num lugar desabitado. Fico alerta e estou como um pardal solitário sobre o telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Os que me odeiam juram maldições contra mim. Porque estou comendo cinza como se fosse pão e misturo minha bebida com lágrimas, por causa de tua irritação e tua ira. Porque tu me levantaste e me derrubaste. Meus dias têm sido como a sombra que declina e estou secando como a erva. Porém tu, Senhor, permaneces para sempre, e tua lembrança continua geração após geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, porque chegou o tempo determinado para se apiedar dela. Pois os teus servos se agradam de suas pedras e sentem compaixão do pó de suas ruínas. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião e aparecer em sua glória, e der atenção à oração do desamparado, e não desprezar sua oração. Isso será escrito para a geração futura, e o povo que for criado louvará o Senhor, porque ele olhará desde o alto de seu santuário. O Senhor olhará desde os céus para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para soltar aos sentenciados à morte. Para eles anunciarem o nome do Senhor em Sião e seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se reunirem, os reinos, para servirem ao Senhor. Ele abateu minha força no caminho, abreviou meus dias. Eu dizia, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Teus anos são eternos, geração após geração. Desde muito antes fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles se destruirão, porém tu permanecerás, e todos eles, como vestimenta, se envelhecerão. Como roupas tu os mudarás e serão mudados. Porém tu és o mesmo, e teus anos nunca se acabarão. Os filhos de teus servos habitarão seguros, e a semente deles será firmada perante ti. Salmo, capítulo 103. Louva ao Senhor, ó minha alma, e que todo o meu interior louve ao seu santo nome. Louva ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos benefícios dele, que perdoa todas as tuas perversidades e te sara de todas as tuas enfermidades, que resgata a tua vida da perdição, que te coroa com bondade e misericórdia, que farta tua boca de coisas boas e tua juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e juízos a todos os oprimidos. Ele fez Moisés conhecer seus caminhos e os filhos de Israel conhecerem as obras dele. Misericordioso e piedoso é o Senhor, que demora para se irar e é grande em bondade. Ele não reclamará perpetuamente, nem manterá sua ira para sempre. Ele não nos trata conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas perversidades. Porque assim como os céus estão bem mais elevados que a terra, assim também prevalece a bondade dele sobre aqueles que o temem. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim também ele tira para longe de nós nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos filhos, assim também o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque ele sabe como fomos formados, ele se lembra de que somos pó. Os dias do homem são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas quando o vento passa por ele, logo perece e seu lugar deixa de ser conhecido. Porém, a bondade do Senhor continua de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a justiça dele está sobre os filhos de seus filhos, sobre os que guardam o seu pacto
e sobre os que se lembram dos mandamentos dele para os praticarem. O Senhor firmou seu trono nos céus e seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, ó anjos dele, vós, fortes valentes, que guardais sua palavra ao ouvirem a voz de sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós que servis a ele, que fazeis o que lhe agrada. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares de seu domínio. Louva minha alma ao Senhor. E hoje concluímos a leitura proposta para o dia 311 do nosso plano de leitura bíblica. Concluímos também a leitura de mais um livro, o livro do profeta Jeremias. Eu quero mais uma vez agradecer por você me fazer companhia nessa leitura, mas também para te pedir para aproveitar a oportunidade de que amanhã iniciaremos a leitura de mais um livro e motivar outras pessoas a fazerem a leitura da Bíblia. Convide-as. E para você que já está aqui conosco querendo fazer a sua leitura acompanhada, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Por hoje eu vou ficando por aqui. Peço a Deus que não desvie os olhos de nós e que ouça o nosso clamor. Até amanhã, se assim Ele nos permitir.